Vamos nos fazer uma pergunta. Quem é fanático é fanático. Não adianta nada a gente falar. Mas vamos fazer para a esmagadora maioria que não é fanática. Vamos fazer uma pergunta. Existiria o Bolsonaro se não fossem as contradições irrespondíveis do PT, do lulopetismo, seja do ponto de vista da economia? A Dilma derrubou a economia brasileira 7%. Sabe quando aconteceu isso na história do Brasil? Nunca. Isto aconteceu na mão do PT. Caiu a economia em 2 anos, 7%. Isso significa que o desemprego papocou de 4 para 11 milhões de pessoas. O Brasil era a 6ª economia do mundo, despencou para a 9ª economia do mundo. Então, veja, a corrupção do governo Lula foi sistêmica. E eu digo um nome, vamos dizer, a quem o Lula entregou o comando da economia brasileira. O comando da economia brasileira, a posição central da economia brasileira. Chama-se Antônio Palocci. O Antônio Palocci não é uma figura periférica indicada pelo PP do Ciro Nogueira, como o outro lá. É o braço direito do Lula. O Palocci é réu confesso, devolveu 100 milhões de reais. Você sabe, eu sou contemporâneo do Palocci do movimento estudantil, cara. Desculpa. O Palocci era um militante trotskista da Libelu. De repente, o Palocci aparece com 100 milhões de reais para devolver, sendo médico. Percebe? Então, isso sabe, o Michel Temer, eu, Ciro Gomes, estava ali dentro. E eu vou falar só a parte que é pública. Quando o Lula acertou-se com o Eduardo Cunha, que está preso, agora em prisão domiciliar, o Eduardo Cunha era um velho bandido, conhecidíssimo de todos nós, porque Brasília vive de segredo de polichinelo. Pois bem, o Lula se acertou com o Eduardo Cunha e deu para ele Furnas. Eu fui ao Lula, Ciro Gomes, fui ao Lula. Lula, não faça isso. Você vai entregar Furnas para o Eduardo Cunha, esse cara vai roubar e vai comprar a maioria da Câmara e vai virar presidente da Câmara. Isso está tudo também publicado. Eu estou falando só o que é público, para não devassar aquilo que o Lula ouviu de mim em confiança. É evidente que se tivesse obrigações de ordem pública, eu teria cumprido da data. Disse, não vou fazer não. No dia seguinte, entregou Furnas para o Eduardo Cunha. Sabe? Se tem alguém que sabe que o Banco do Nordeste foi absolutamente corrompido no governo. Todo canto tinha ladrão. Todo canto tinha ladrão. Na Petrobras era ladrão para todo lado. Eu cansei de denunciar. Percebe? Então, a roubalheira foi geral. Agora, o Lula pessoalmente estava envolvido nisso? Ora, ninguém é bobo. O Lula não é bobo nem de longe. O Lula tem esse estilo, manda fazer. Faz de conta que não viu. Agora, que ele, na política, é o grande responsável pela ladroeira geral do PT no governo, isso eu sei por dentro. Ele nomeou o Gedel, que está preso, 51 milhões de reais de dinheiro em espécie nas malas na casa da mãe dele, que foi condenada agora, envolvendo a mãe, com as impressões digitais. O Lula nomeou o Gedel para o lugar que eu ocupei, ministro da Integração Nacional. Que é isso? Vou enganar quem? A Dilma nomeou o Gedel para vice-presidente da Caixa Econômica. A ladroeira foi orgânica, foi sistêmica. Veja, deixa eu lhe dizer, eu tenho 63 anos agora. E a minha responsabilidade está crescendo muito. Eu jamais vou deixar de ser uma pessoa indignada. Nunca ninguém vai me ver, sabe, sendo hipócrita, aparecendo de bonzinho, de calminho e tal. Isso é um 71, isso é fraude. Agora, o cearense especialmente já sabe o que o brasileiro, e eu preciso ter humildade, porque aqui a negada me conhece. Para o bem ou para o mal, eu gosto ou não gosto, mas a negada me conhece, sabe que eu sou uma pessoa reta, que eu não ando mentindo, não é? Embora às vezes seja abufelado, seja não sei o que e tal. É normal, né? Infelizmente. 63 anos, ninguém vai me ver jamais, não é, sendo hipócrita, sabe, como diz a Bíblia, um sepulcro caiado. Agora eu não alimento ódio, eu nunca briguei com ninguém por gostar de briga, eu brigo para defender o Ceará, para defender os cearenses, para defender o povo, sabe? E olhando para trás, eu acertei muito mais do que eu errei. E os meus erros sempre me serviram para aprendizado. Porque ninguém no Brasil me chama de ladrão. São 40 anos, nunca respondi por um mal feito. Nunca. Né? Isso é minha obrigação, mas é muito bom olhar para trás e dizer o seguinte, eu nunca desonrei o nome do Ceará, nem o do povo do Ceará. Nunca um cabo do Ministério Público fez uma representação dizendo, esse cara aí roubou isso ou fez aquilo, nem que fosse para eu me mostrar inocente depois. Nunca aconteceu. Sabe quantos políticos que foram ministro, governador, prefeito, que nunca tiveram nenhum? Só eu. O PDT contratou o melhor publicitário de política do mundo, que é um brasileiro chamado João Santana.
E esse cara podia ganhar uma fortuna de qualquer um dos candidatos, mas esse cara me deu o privilégio, por identidade ideológica, por afinidade comigo, de vir ajudar a gente a traduzir com essa linguagem instantânea da televisão, dos poucos segundos, da internet, né, um projeto de país que eu estou construindo a 1000 mãos, com o melhor da inteligência brasileira. Tem mais de 1000 pessoas trabalhando, né, liderados pelo professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, pelo Mauro Benevides Filho, que é conhecido de todos nós, um melhor talento da economia e das finanças públicas do Brasil, e é meu braço direito nessa condução. Muita gente me ajudando, para não desmerecer, eu vou ficar só com esses 2 líderes aí na questão da economia. E o projeto está pronto. Não, o projeto não está acabado, ele está pronto para ser apresentado. Está costurando. Crítica, para a gente trocar ideias, para a gente, em vez de ficar escolhendo Chico, Manel, Maria, na base do ódio, da paixão despolitizada, a gente precisa ajudar o povo a entender o problema e ajudar o povo a entender a solução, porque a solução precisa da participação do povo, senão a gente vê o que está acontecendo. Eu vou tentar dizer para o povo, olha, fígado, ódio, amores febris, paixões febris, ainda que seja um melhor sentimento, coração também não são bons conselheiros em política. Na política a gente tem que tentar forçar a mão para que a inteligência do povo seja iluminada pela compreensão da raiz dos problemas, e em vez da gente acreditar em Papai Noel e Salvador da Pátria, a gente tem que exigir a solução dos problemas. Eu digo a você que definitivamente a solução para o desastre do presente, trágico, boçal, assassino do Bolsonaro, não é uma volta ao passado, sabe, de um lulopetismo que não se recicla, não se renova, sabe, acabou de fazer uma caminhada em Brasília, que eu não vou comentar, francamente, né? Se aquilo ali for a solução para o futuro do país, eu estou fora. Infelizmente, a vida real é como ela é. E hoje você tem o seguinte, aquilo que você falou, o Bolsonaro tenta compensar a tragédia de um governo desastrado, genocida, assassino, com mistificação contra as falhas graves do PT. E o PT nega as falhas graves e tenta mistificar a sociedade brasileira com uma oferta de uma volta a um passado idílico, generoso, que é mentira, sabe? É mentira. Houve coisas boas? Houve coisas boas. Não é? Mas vamos voltar lá para o Fernando Henrique, o primeiro mandato, também houve coisas boas, que é esse ciclo de expansão do consumo, logo seguido por uma quebra. E isso é o que nós precisamos discutir. O que está acontecendo com o Brasil? O valor de compra do salário mínimo vis-à-vis a cesta básica é o menor poder de compra dos últimos 15 anos. E a carestia está de volta, né, no lado dos brasileiros. Você imagina um cidadão pagar R$100 quase num botijão de gás? Não é? É um negócio absolutamente inimaginável, não é, numa situação como essa. Sob o ponto de vista empresarial, o que está acontecendo? Da Dilma para cá, nós fechamos quase 300 mil pontos de comércio, antes da pandemia. Antes da pandemia. A indústria brasileira é a maior destruição do mundo capitalista. Já tem uma tese coreana mostrando o desmonte da indústria nacional brasileira por esse conjunto de maluquices que foi, inclusive, dourada a pílula com discurseira de esquerdismo, da boca para fora, e que, na verdade, fez o serviço sujo dos interesses do rentismo. Eu estou com os números todos aí para publicar, eu vou fazer esse debate com muita contundência e clareza para que o povo brasileiro tenha as ferramentas para se vacinar. Porque nós aceitamos destruir a indústria nacional brasileira, nosso povo aspira um moderno modo de vida, nós queremos ter o último celular, o melhor meio de diagnóstico médico, os materiais, essas coisas todas, os carros, etc, e desaprendemos a produzir. Está aí a tragédia da pandemia. Vamos esculhambar o Bolsonaro, ele é um genocida, ele está reagindo de forma incompetente. Mas o Brasil chegou no Bolsonaro, desaprendeu a fazer vacina. Nós estamos dependendo de insumos básicos vindo da China. Isso não foi o Bolsonaro que fez, vamos concordar. Foram 30 anos de governo neoliberal, mudando só a conversa e a perfumaria. Mas o modelo é rigorosamente o mesmo, meta de inflação, superávit primário, e as pessoas as mesmas. Eu falo muito do meu amigo Henrique Meirelles, de quem eu sou amigo, e ele é o cara mais competente, vamos dizer assim, para administrar esse modelo, mas o Meirelles foi o homem que formulou a política econômica, foi eleito deputado federal pelo PSDB do Fernando Henrique,
formulou a política econômica do governo do Lula, foi ministro da Fazenda do governo Temer e agora é secretário de Fazenda do Dória. Tem alguma coisa errada nisso, percebe? E as pessoas ficam enganando o povo com papo furado, com perfumaria, e etc, etc. E os erros são estratégicos. O Brasil abriu mão de se desenvolver a partir dos anos 80. Nós estamos só financiando voo de galinha, com ciclos muito curtos de consumismo, que é estimulado via crédito, via melhoria cíclica do salário mínimo e, fundamentalmente, manipulação do valor do real em comparação com o dólar. Cada coisa dessas que a gente deseja, nós estamos falando pela internet, fibra ótica, não é? Tudo isso é estrangeiro. 80% do valor de um carro que está rodando nesse momento lá no Montese veio do estrangeiro. 86% da química fina que a gente compra na Pague Menos vem do estrangeiro. Essa é a grande coisa que nós precisamos ajudar o povo a entender, porque o dólar mexe com o preço de tudo. Eu explico sempre para as pessoas. Vamos lá falar a mesma coisa de dois jeitos. O povo não compra dólar, mas come pão. E pão é feito de trigo. Se o trigo vem do estrangeiro, o Brasil não tem trigo suficiente, tudo que vem do estrangeiro paga em dólar. Então, se quando o Bolsonaro tomou posse, a gente precisava de R$ 3,70 para comprar 1 quilo de trigo e, portanto, um pão. Não é? O equivalente em pão. Agora está a R$ 5,40. Portanto, subiu o preço do trigo de R$ 3,70 para R$ 5,40 o dólar. Resultado, o preço do pão, como o povo está sabendo, está subindo. Aí os remédios, tudo vem do estrangeiro, está subindo. A gasolina estourou para R$ 6,00. O botijão de gás, R$ 6,00. Tudo é o dólar. Portanto, o desenvolvimento do país tem que fazer com que o Brasil volte a ter uma indústria. Só para você ter uma ideia, quando nós acabamos ali os anos 80, que é o fim do modelo velho, nós tínhamos 35% da riqueza brasileira produzida na indústria, que é, como a gente sabe, aquela que paga melhores salários, que paga mais imposto para financiar a saúde do povo, que agrega valor na exportação. Sabe quanto está hoje? 9%. Os governos do Fernando Henrique para cá destruíram a indústria brasileira, financiando o consumismo que dava popularidade, reeleição para o Fernando Henrique, reeleição para o Lula, reeleição para a Dilma, e o país quebrou. Eu considero que eu tenho uma responsabilidade muito grande de criar uma alternativa para que o povo brasileiro, ao derrotar o genocídio, a tragédia econômica, social, que faz com que mais da metade do povo trabalhador hoje esteja ou na informalidade, ganhando miséria, vivendo de bico, sem qualquer proteção agora e na velhice, né? Ou a volta a um passado que deu causa a essa tragédia que nós estamos vivendo. Então, construir um projeto para o país, né, em que todo mundo possa votar com esperança de construir um novo modelo econômico para o Brasil, é uma responsabilidade que eu vou encarar com todo amor, com toda paixão e com todo entusiasmo.